Olá, bom dia. Que Deus abençoe, que Deus guarde sua vida, sua família e o seu lar. Domingo, né? Mais um domingo para a gente ir para a casa de Deus e buscar o Senhor. Como diz a palavra, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. É uma alegria sempre ir para a casa do nosso Pai. E há muitas pessoas que são cheias de boas intenções. Tem pessoas que dizem assim: eu não faço, se eu não puder ajudar, também não atrapalho. E acha que isso já é alguma coisa. E a boa intenção, muitas vezes, ou na maioria das vezes, sempre ou todas as vezes, quando essa boa intenção ela não é pautada em cima da palavra de Deus, ela se torna um desastre. No mínimo engana a pessoa. Por exemplo, há pessoas que acham que vão ganhar o céu porque dão esmolas, porque estendem a mão aos mendigos, porque fazem boas caridades, né? Fazem caridade, enfim, porque praticam o bem. E é bom praticar o bem, é obrigação de todos nós. Mas, além de praticar o bem para as pessoas, é preciso praticar o bem para si mesmo. A palavra de Deus ela é clara, ela diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não mais. Há pessoas que amam mais o próximo do que a si mesmo. É possível isso? Sim, muito possível. As pessoas fazem tudo pelos outros. As pessoas fazem dela gato sapato, mas ela não cuida de si mesma. E por não cuidar de si mesma, paga preços altos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando Saulo, ele defendia a religião, a sua crença, a unhas e dentes. Ele levava presos cristãos. Quando o primeiro mártir da igreja foi morto, foi assassinado, Estevão, Paulo estava ali e concordou com a morte de Estevão, inclusive segurou as vestes, cuidou, né, da bagagem daqueles que iam matar Estevão. Não, pode matar, pode fazer o apedrejamento, que eu cuido das coisas de vocês aqui. Ele participou, ele foi coautor da morte de Estevão, querendo defender Deus, ou a palavra de Deus, a lei. Paulo perseguiu as promessas que estavam dentro da lei, que era a vinda do Messias e o surgimento da igreja, né, que estava prometida desde lá do livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus fala com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até a vinda de Senhor Jesus, poucas famílias da terra, além de Israel, eram abençoadas, né, salvo algumas pessoas. No caso de Naamã e a Sírio é a Sírio Fenícia, me parece, lá do livro de Eliseu, né? Não, de Elias, né? A viúva de Sarepta, melhor dizendo, ela foi agraciada, e ela não era israelita, mas poucas pessoas. Com a vinda do Senhor Jesus, a promessa feita a Abraão espalhou-se para todos os gentios. Israel recusou de aceitar Jesus e o evangelho foi espalhado. Paulo, querendo defender a lei, estava perseguindo a promessa que estava embutida ali na lei, que era o evangelho chegando a todos nós. E Paulo fazia isso de todo o coração, cheio de boas intenções. Cheio de boas intenções. Para você ver que as boas intenções por si só não resolvem nada. Quando ele ia para Damasco, ele saiu de Jerusalém para Damasco, você talvez já conheça essa história, Saulo levava cartas com autorização para levar presos todos aqueles que fossem cristãos e que ele encontrasse pelo caminho. E no caminho, o Senhor Jesus aparece a Paulo, numa luz intensa que ele viu, e caiu por terra e ouviu o Senhor Jesus dizer: Paulo, por que está me perseguindo, rapaz? E ele responde: Senhor, eu te persigo? Aí ele diz, o Senhor Jesus diz: dura coisa para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, que eram perseguir o povo de Deus, né? E ele, quando ele caiu assim, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele entendeu que o que ele estava fazendo estava errado e que
o Senhor Jesus era realmente quem dizia ser o Messias prometido, o Filho de Deus, Paulo imediatamente toma uma posição. Ele toma uma posição de obediência. E ele diz assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então Jesus diz: entra em Damasco e alguém vai te falar o que você deve fazer. E então Paulo se submeteu. Paulo, que era formado aos pés de Gamaliel, que era conhecedor da lei, ele mesmo fala: eu, judeu de judeus, cresci ao pé de Gamaliel, né? Ele tinha cacife, né? Digamos assim, ele tinha credenciais judias para dizer que ele era Saulo, aquele camarada. Mas ali, quando ele percebeu seu erro, imediatamente ele abandonou Saulo. Saulo morreu naquela queda no caminho de Damasco. E nasceu Paulo. Paulo obediente. Paulo, o que foi apedrejado, o que foi decapitado, o que passou a vida toda em prisões por causa do evangelho, ele obedeceu o evangelho. E há pessoas que elas querem ter um ministério igual ao de Paulo, elas querem ter um ministério propício, abençoado, próspero, né? Ganhar muitas almas, mas não ganharam a si mesmas ainda, porque ainda não disseram para Jesus o que o Senhor quer que eu faça. Elas querem ser bispos, elas querem ser apóstolos, elas querem ser pastores, elas querem ser diáconos, obreiros, elas querem ser. Mas elas não perguntam o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer de mim? Eu aprendi a fazer uma oração onde o Espírito Santo, ele me moveu a orar. Eu estava numa situação bem ruim, assim, fisicamente, mas graças a Deus foi um período de muita prova que a gente passou, já graças a Deus está terminando, para começar outra. E no meio dessa prova, o Espírito Santo me ensinou uma oração. E a partir dali, as coisas mudaram dentro de mim. Eu estava orando e pedindo muitas coisas, pedindo a Deus que me abençoasse nisso, naquilo, e o Espírito Santo disse assim para mim: eu não basto para você? Só isso. Não basta eu? E então a minha oração ali naquela hora mudou. E nunca mais eu vou orar de outra forma. Eu pedi a Deus que me guardasse do meu coração, me ajudasse. E a minha oração então passou a ser assim: Senhor, guarda-me, que o homem não me dê nada. Que nada que vier a mim venha do homem. Se não vier do Senhor, eu não quero. Do homem eu não quero, meu Deus, nem ouro, nem prata. Nem nada, coisa alguma que vier do homem. Mas se vier do Senhor, ainda que seja cajado e vara, me dê dobrado. Porque o que vem do Senhor vem para me abençoar, para mudar a minha vida. Ainda que seja vara, cajado, já levei muitas. E todas as vezes que o cajado, que a vara do Senhor me fustigou as costas, porque a vara é para as costas do insensato, é porque eu estava sendo insensato. E eu precisei voltar atrás, ver onde que eu tinha caído, me arrepender e voltar a caminhar de maneira certa. Eu sou homem, graças a Deus, com a direção do Espírito Santo. E todas as vezes que ele precisar me repreender, me exortar, eu peço a ele que o faça. Mas que eu não receba nada do homem, seja glória, seja ouro, seja prata. Porque a glória do homem termina no cemitério, junto com a carne, porque veio da carne. Mas a glória de Deus vai comigo pela eternidade, isso ninguém tira. Então, meu amigo, a boa intenção sem a vontade de Deus se torna erro crasso, erro terrível. Cheio de boa intenção. Quantas vezes? Deixa eu te contar uma boa intenção rapidinho aqui para terminar. Uma vez eu estava numa igreja e uma senhora chorando, membro da igreja,
membro da igreja. Meu filho tá lá na comunidade e ele está preso. E os traficantes vão matar ele porque ele está devendo e não consegue pagar. Eu tinha recebido minha quinzena, minha ajuda de custo. Olha só, eu fiquei muito penalizado com aquela senhora e quanto que era? Falou, é X, está faltando uma parte. Eu peguei do que eu tinha, do que era meu, eu tinha me dado para as minhas obrigações, né, na minha casa, e dei para ela. Ela falou, não, essa semana eu recebi o pago, não precisa pagar não, senhora. Não, mas eu vou pagar. E ela foi embora. Você acredita que nunca mais eu vi aquela senhora? Ela nunca mais voltou na igreja. A gente ia na casa dela, ela fechava a porta. Então, a boa intenção que eu tive afastou a mulher da igreja. E toda vez que nós tomamos o lugar daquilo que Deus é quem tem que fazer, a nossa boa intenção atrapalha o trabalho de Deus. Então, todas as vezes que tiver alguma coisa que você não tiver certeza que é de Deus, que é da vontade de Deus, se submeta a Ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai falar com você, pode ter certeza. E quando Ele falar, tenha coragem e vá e faz o que tem que ser feito, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos? Vamos começar a semana com uma oração? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai querido, muitíssimo obrigado, meu Senhor, pela tua direção, por falar conosco, porque o Senhor nos orienta segundo a tua vontade. E eu te peço, repito a oração que eu acabei de citar nessa live, que o Senhor não me deixe receber do homem nem ouro nem prata, Senhor, e nem honra alguma que venha do homem. Mas se vier do Senhor, ainda que seja cajado ou vara, Senhor, me dê dobrado. Não tem problema. Estou aqui, Senhor. E me ensina os teus caminhos. Custe o que custar. Doa o quanto doer. Mas não deixe que eu siga o caminho do inferno. Pelo amor do nome de Jesus, honra o que ele fez na cruz a meu favor, meu Pai. E se for preciso, me repreenda, me exorte, faça o que for necessário. Mas, por favor, me conduza à salvação. E conduza também essa pessoa que está me ouvindo, que está orando comigo, que está, meu Deus, precisando de ajuda. Talvez ela esteja doente. Meu Pai, cura ela, liberta ela do mal, toma a vida dela em tuas mãos. Meu Senhor, eu entrego a todos esses que oram comigo, que participam dessa live, em tuas mãos, e eu te peço, meu Senhor, guarda-os e os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo, que a tua vontade seja feita na vida de todos nós. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, e se você quiser saber o endereço de uma igreja universal na sua cidade, coloca aí Universal Endereços no Google, né? www.universalendereços.org. Ou então você entra em contato com um pastor ao vivo, que ele está agora esperando você falar com ele. É só colocar lá pastoresonline.com, universalpastoresonline.com, e você vai ver lá os ensinamentos de como entrar em contato com a gente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E olha, se prepare, porque no dia 3 de abril vai ser distribuído em toda a Igreja Universal. Alguns lugares serão feitos em estádio. Por exemplo, eu estou aqui no Pará, e aqui vai ser feito no Mangueirão. Toda a Igreja Universal da capital e dos entornos da capital, nós vamos nos encontrar no Mangueirão, 10 horas da manhã. E será distribuído o azeite que foi consagrado lá no Getsemane, pelo Bispo Macedo, Bispo Renato e todos os bispos que acompanharam a comitiva. E está sendo consagrado em cima de cada altar, de cada igreja. Então esse azeite vai ser distribuído lá no dia 3 de abril, na Sexta-feira Santa, na Família ao Pé da Cruz. A minha família vai estar lá, e a sua. Na sua igreja, na sua cidade também vai ter. Você pode, ao entrar em contato com o Pastor Online, pergunte onde vai ser essa reunião especial do dia 3, na sua cidade, distribuição gratuita do azeite consagrado no Getsemane. Tá bom? Que Deus te abençoe.